E aí, galera, boa tarde. Começo de ano, quem foi pra praia já pulou as 7 ondas. E quem não foi pra praia ficou em casa mesmo, aproveitou a virada do ano vestido de branco, esperando 2018. Mas de onde será que surgiu tudo isso de costume? É sobre isso que a gente vai falar hoje no programa. Então não sai daí que o Prédio 11 está só começando. Então, para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o professor Davidson Campos, aqui da UBRA. Ele é coordenador do curso de jornalismo e coordenador do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas aqui da UBRA. Então, boa tarde, Davidson. Boa tarde. Então, eu vou começar te perguntando, Davidson, entrando já no assunto, quais são esses costumes, né, que tem hoje em dia, que é da religião afro, dos costumes afro mesmo, no Réveillon, por exemplo, e nessas festividades de começo de ano? Bom, para que a gente consiga compreender melhor o que acontece no final do ano e como as pessoas, de alguma maneira, fazem referência às religiões afro sem efetivamente saber, muitas vezes, é importante dizer que, assim, no Brasil nós temos dois tipos, muitos tipos, claro, mas uma diferença entre uma religião com referência mais afro e uma religião com uma referência mais brasileira. Tá? A religião com referência mais afro é a religião dos orixás, né? E a religião com referência mais brasileira são das chamadas entidades, dos encantados. Tá? Então, da mesma forma, esse diálogo estabelecido com essas duas religiões, elas partem de um princípio de que somos seres naturais e que estamos vinculados à natureza. Então a gente encontra o sagrado do nosso lugar, que é o planeta Terra, na natureza. Então quando a gente vê as pessoas indo para o mar, pulando as 7 ondas, e o número 7 é um número do infinito, é um número do sagrado, e é também, no caso da religião brasileira Umbanda, o número das linhas, né, um número importante dentro da teologia da Umbanda, né, a gente tem uma referência direta a essa religião, ao mesmo tempo que tem ao natural mar, né, a ideia do elemento natural que é a água e que representa um orixá ressignificado no Brasil, que é Iemanjá. Existe um mito original de que Iemanjá, em função de uma agressão, de um incesto, o mito ele varia um pouco, né? Teria por tristeza começado a chorar e os seus seios teriam sido transformados numa água grande. Né? E essa relação que se faz com o mar e que se faz com Iemanjá, então, tem a relação com esse mito. E no momento que as pessoas muitas vezes também levam presentes, né, flores ou champanhe e oferecem ao mar, eles estão de alguma maneira fazendo rituais dessas religiões de matriz afro-brasileira. Existem vários outros costumes, a própria ideia de se vestir de branco, obviamente isso também acontece em outras culturas, a gente pode observar, mas é importante dizer que, em função do processo de escravismo e do espalhamento, né, de africanos escravizados pelo mundo inteiro, com eles foi levada uma cultura e, de alguma maneira, principalmente através de alguns elementos, como a música, que é um elemento importante, um elemento sagrado também dentro das culturas afro e africanas, né, essa cultura tomou conta das culturas populares do mundo. Não sou eu que digo isso, obviamente, né? O Stuart Hall fala isso, o Gilroy fala isso, o Tinhorão fala isso, né? Então, as pessoas acabam fazendo como um costume popular, mas nesse costume popular tem a questão afro. E aí eu voltava a falar, vestir de branco tem uma relação direta com o orixá que dá vida ao homem, né, que é Oxalá. Oxalá é o orixá representado pela cor branca, né? A gente vai encontrar em diferentes culturas, mesmo na egípcia, por exemplo, o culto ao Deus Sol, né? Então, Oxalá, de alguma maneira, tem assim, também uma relação
a, a esse culto, ou seja, há outro elemento natural, mas é representado pelo branco. Então, quando as pessoas vestem branco, mais do que paz, mais do que qualquer coisa, tem relação com a criação, né? A criação no sentido de dar vida para o humano e entendendo essa virada como um renascimento. Pois é, tu falou da própria ligação, né, com a religião e com a cultura mesmo dos negros e da cultura afro mesmo. Mas desde quando que existe isso? Isso veio para o Brasil quando, mais ou menos? Por que acontece, por exemplo, nessas festas, nessas comemorações? Isso é uma ressignificação, né? A gente sabe que durante o período escravista, assim, né, não existia uma cultura que poderia ser chamada de afro-brasileira. Por outro lado, alguns rastros culturais, algumas memórias culturais foram mantidas pelos escravizados e no momento em que houve o processo de libertação, principalmente no final do século XIX, vai haver todo um movimento de ressignificação dessa cultura. E nesse processo, a ideia das rodas, que até o século XIX era um pouco indissociado o que era sagrado e o que era profano, vai cumprir um papel importante, porque vão ser nesses ritos que vão ser guardados os elementos culturais e que depois, no momento de ressignificação, vão ser reelaborados. A gente tem aí o registro de organização dos primeiros terreiros, assim como a gente conhece, com panteões complexos, né, na metade assim, do século XIX, início metade do século XIX, e aí vai começar um processo de construção de uma cultura afro-brasileira, né, entendendo que vem de uma riqueza e de uma diversidade de culturas que existem, ou que existiam, melhor dizendo, em África e que foram transpostas para cá. Então não existe um marco, assim, não se sabe quando começa, né, mas se sabe que é uma cultura que vai aí se constituir, se consolidar durante o século XIX e que vai entrar no século XX com esse processo de que, ao mesmo tempo que as pessoas se apropriam de alguns elementos da religiosidade, né, existe uma perseguição permanente às religiões afro. A gente pode ver uma perseguição do Estado, por exemplo, nos anos 30, 40, né, e hoje a gente vê também dentro do processo de intolerância religiosa, as religiões afro como as mais afetadas. Mas, assim, o processo vai acontecer durante o século XIX e durante o século XX, então vai ganhar mais visibilidade em função de ser um tipo de culto que ele é muito estético, né? Tanto pelo uso das cores, tanto pelo uso da música, né, da dança, e dos elementos ritualísticos mesmo, ele acaba sendo muito estético e atraindo atenção e, consequentemente, sendo transposto para outros momentos assim do cotidiano e outros momentos ritualísticos também, porque quando a gente fala de uma virada do ano também é um ritual liminar, né? Porque quando a gente muda o ano é como se a gente renascesse, é como se começasse tudo de novo. Então, esse encontro de uma data que, de alguma maneira, tem características ritualísticas, com elementos de um ritual tradicional, assim, acaba sendo um pouco natural. Assim, um pouco... Tu tinha falado antes do terreiro, né, e das influências que a religião tem nisso. As pessoas, hoje em dia, que pulam onda, que se vestem de branco, muitas vezes nem sabem, nunca frequentaram, não colocaram um pé no terreiro, né, e elas repercutem isso, né, elas fazem isso todos os anos e não sabem de onde veio. É porque as culturas são dinâmicas, né, e então, no momento que a pessoa está fazendo isso, ela não está fazendo um ritual de religião afro, né, ela está fazendo um ritual de virada do ano, quer dizer, perdeu o sentido original, aquele ato, e vai ganhar, vai ser preenchido com um novo sentido. Isso digamos assim, um processo simbólico natural do humano, né? Que pega elementos que têm determinado uso social, uso cultural, e vai preencher ele com outros sentidos. Então, quando a pessoa está fazendo aquilo, e essa é uma questão importante, ela não está fazendo nenhum tipo de ritualidade religiosa afro. O que ela está fazendo é um ritual, claro,
mas um ritual de virada do ano, um ritual popular, né? Porque existe muito imbricamento entre a ideia do popular, né, com as religiões de uma maneira geral, né? Não só a afro, mas essa vai ganhar mais visibilidade, mais dimensão, porque ela tem características populares desde a sua ressignificação. E como é que essa crença popular e a fé se misturam, né, no meio disso tudo? Existe isso vai começar com esse encontro que é chamado de sincretismo, né? A gente tem, por exemplo, em muitos momentos, um encontro com o cristianismo, com o catolicismo muito forte, né, criando diferentes assim, liturgias do que é chamado do catolicismo popular, né? Como as pessoas que, sei lá, as pessoas que têm diferentes formas de sincretismo, de se reportar. As congadas, por exemplo, né? A congada que tem em Osório, um Moçambique, que é um ritual feito na Igreja Católica, né? E que é a coroação da Rainha Ginga, né? e do Rei Congo, e que é, ao mesmo tempo que uma festa católica, né, que tem essa referência às embaixadas angolanas e que tem elementos de ritualidade afro ali colocadas, como a música e como a procissão mesmo, como outros elementos colocados. Quer dizer, existe um encontro que vai levar alguns desses elementos que estão ressignificados de uma maneira mais assim, dura no sentido de cercado dentro das religiões afro, mas que vão se inserindo na cultura popular brasileira, né? Essa é uma das características, essa é uma das principais características da cultura brasileira, que vai ser esse encontro de culturas e uma predominância no popular de elementos do afro. Assim. Eu vou te interromper agora, a gente já volta. E antes da gente ir para o intervalo, a gente tem o nosso quadro Minuto Literário. Mesmo miserável como é, nossa vida não chega nem ao fim de modo natural. Não me queixo por mim, que tive até muita sorte. Estou com 12 anos e sou pai de mais de 400 porcos. Isto é a vida normal de um barrão. O Minuto Literário de hoje vai falar sobre A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E esse livro ele tem um peso histórico muito grande. Esse peso ele é apresentado através de uma fábula de uma fazenda, onde ela tem diversos animais. Porém, dois se destacam, são dois porcos, Napoleão e Bola de Neve. Mas antes deles, havia um porco mais antigo, que digamos que fundamentou a revolução que iria acontecer. A ideia central que esse porco passou é que os homens dominavam os animais, e isso logicamente não era bom. Enfim, ele acabou falecendo e os dois porcos, o Napoleão e o Bola de Neve, subiram ao poder. Depois de alguns acontecimentos, esse governo, se podemos dizer assim, dos dois, se tornou autoritário. Bom, a queda desse governo, o que vai acontecer, você vai saber só lendo. Mas o que ele trouxe para mim são duas coisas. A primeira é como um governo tido como democrático pode se tornar rapidamente um governo autoritário. E a segunda é o cuidado que nós temos que ter em eleger salvadores da pátria. Principalmente agora, né, no ano de eleições. Então, voltando do intervalo, a gente conversou antes um pouco já sobre essas festividades do Réveillon, mas também tem aqui no nosso litoral gaúcho, né, que é muito forte as festividades de Iemanjá, né, ou da Nossa Senhora de Navegantes. Então, como é que funciona essa parte dessa crença que existe, que é bem forte no nosso estado? É esse encontro com a cultura popular e com a ideia de sincretismo que a gente falava no bloco anterior. A gente poderia, por exemplo, referenciar, além da festa de Iemanjá, e eu vou voltar a falar dela, né, as comemorações de São Jorge, né, aí quando acontece
lá em 23 de abril, que existe uma procissão também em Porto Alegre, em muitas cidades, e que existe esse sincretismo com uma entidade de Umbanda e com um orixá que chama Ogum, né? Pela ideia de serem guerreiros, de serem, né, trabalhadores, houve o sincretismo. É importante dizer que o sincretismo não é sobreposição ou igualar, né? O sincretismo serve como referenciação, o que é diferente, né? Para a pessoa poder compreender um pouco dessa cosmogonia que não é tão simples de ser compreendida, né? No primeiro momento para esconder, claro, né? O culto aos orixás, principalmente, né? Que era uma coisa proibida durante o escravismo, até em função da participação da igreja no processo de escravização de africanos, né? E do batismo obrigatório, e tudo que se conhece em história, houve esse processo de similaridade, né? Se buscou dentro dos santos católicos, né, principalmente, similaridades para se fazer esse sincretismo. Então se dizia que o culto era para determinado santo e, na verdade, os rituais estavam sendo feitos para o orixá, para essa força da natureza, né? E navegantes a mesma coisa. Existe esse culto ao mar, né, que a gente falava lá no início, que vai ter essa repercussão no Ano Novo, por exemplo, né? A ideia de pular 7 ondas para dar sorte, entendendo que Iemanjá é a grande mãe, né, a mãe da vida. A ideia do mar sendo, ao mesmo tempo, o lugar da vida e, ao mesmo tempo, né, o grande lugar da morte, né? Nas diásporas, pelo número de africanos escravizados que morreram na travessia, também é chamado de Calunga, assim, né, um grande cemitério. Mas, ao mesmo tempo, é o reino da grande mãe, que é a Iemanjá, e que vai acolher as pessoas, né, acolher os pedidos, né, porque a mãe sempre acolhe os pedidos, não nega, por isso as pessoas fazem pedidos, dão presente, pulam as ondas, né, para receber essa energia e essa valorização. E na festa consagrada, então, a Iemanjá, que é em 2 de fevereiro, existe outro encontro dessa cultura popular com um culto religioso, né? Porque a gente pode observar, por exemplo, que a procissão que acontece em Porto Alegre, que é uma grande procissão, é uma festa que acontece em todo o Brasil, claro, né? Por essa relação com o mar, né? Do Brasil com o mar, o surgimento do Brasil, com essa relação do afro com o mar, né? Que é onde vai surgir essa cultura afro, é um rito que existe em todo o Brasil e é um encontro, então, né, nessa procissão, como eu dizia, que acontece de maneira bastante forte aqui em Porto Alegre, de indivíduos católicos, né, do catolicismo popular mesmo, né, e, por outro lado, de integrantes da religião afro que participam da mesma maneira, assim, dessas festividades, né? Tem mais visibilidade, nos últimos anos tem crescido, né? Sempre foi muito grande, mas tem crescido. Então a gente vai dar uma pausa aqui, a gente já volta no nosso bate-papo e agora a gente vai curtir a matéria feita pelos alunos de comunicação aqui da UBRA sobre o esporte como transformação social. Este é Carlos Arthur, campeão pela 14ª vez do Campeonato Mundial de Levantamento de Peso. Segundo o atleta oriundo do boxe olímpico, este campeonato foi marcado pela superação. Esse campeonato 14º foi um campeonato que eu relacionaria o campeonato das superações, né? Foi o campeonato que eu superei o atleta Carlos Arthur, o pai de família. Para ele, depois de tantos títulos, o bom exemplo e a saúde valem mais que qualquer coisa. Eu tenho o Carlos Arthur, que fez 18 anos agora, eu tenho o André Luiz, que fez 17, e eles nunca beberam, nunca fumaram, como exemplo do pai que é atleta. Então daqui a pouco eu não ganho muito dinheiro, ou quase nada, mas o exemplo que eu dou para os meus filhos, para a minha família, já é o suficiente. O esportista, além de disputar torneios no levantamento de peso, fundou diversas academias na região metropolitana de Porto Alegre. Carlos Arthur Júnior, atleta e filho do multicampeão, já tem uma meta no esporte:
superar o pai. O esporte tem tudo a ver na minha vida, porque desde pequeno meu maior sonho era querer ser meu pai, que foi a primeira vez que eu competi foi com 10 anos de idade. E depois, entre os 10 aos 13, eu não gostava muito de treinar, mas depois eu comecei a ficar bem disposto a treinar, que desde dos 14 aos meus 18 agora, meu sonho é superar ele. Já para a atleta olímpica Ana Paula, que foi colega de Carlos Arthur e está com os olhos na próxima Olimpíada, o esporte contribui com todas as áreas da vida. O esporte me ajudou muito, tanto na vida pessoal, a profissional, né? Porque me fez amadurecer muito, a ser responsável com horários, com responsabilidade. O esporte ajuda muito em qualquer situação da vida. Segundo o levantamento feito pelo PNAD, em 2015, menos de 40% dos brasileiros praticaram algum esporte ou atividade física. Deste dado, apenas 9% realizaram atividades de musculação e ginástica. Contrariando a maioria, os atletas demonstram que o esporte é um agente de transformação social, onde depois de muito suor, aparecem as recompensas. Então tá bom, Davidson, muito obrigado pela tua presença aqui no Prédio 11. Agora a gente tem um espaço para você dizer onde é que as pessoas podem encontrar mais sobre o NEAB, sobre esses estudos aqui que acontecem aqui na UBRA. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, ele tem uma sede, tem uma sala aqui no Prédio 11, né, no corredor central, e ali são realizadas pesquisas, atividades de extensão, atividades de ensino, e também um grupo de estudo sobre questões afro e indígenas. O núcleo também tem uma página no Facebook que chama NEAB UBRA, né, e o e-mail é neab.canoas@ubra.br. Claro que conhecer um pouco das religiões afro-brasileiras ao mesmo tempo que é bastante difícil e complexa, né, porque é uma religião que se constitui em outra visão de mundo, né, em outra forma de estar no mundo, mas é importante que as pessoas respeitem a diferença, né, mesmo que não compreendam, não sigam, não se interessem efetivamente pela religião, porque a religião é uma questão de crença, né? E quando a gente crê é porque acredita. E se a gente não acredita, não precisa também desacreditar, né? Eu falo isso em função das manifestações de intolerância, de perseguição, de violência mesmo, que tem sido registrado. E essa é uma preocupação hoje, né, do movimento social negro como um todo, né? E os núcleos de estudos afro-brasileiros, que não se restringem à UBRA, hoje são quase 200 em todo o Brasil, organizados em torno de uma associação, né, para quem quiser mais informações, fica no endereço abpn.org.br, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né, que a gente possa entender que o mundo pode ser melhor, né, a sociedade pode ser melhor se a gente viver sem intolerância. Tá bom, então, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui. E tu que está em casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e de curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo sábado, então, e tchau, tchau.